Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso Terra Viva DBO na TV desta quinta-feira, 8 de abril. E a gente começa o programa de hoje chamando a atenção do amigo que está em casa para as doenças respiratórias em bovinos. Com a mudança de estação e a redução no volume de chuvas nos próximos meses, as doenças respiratórias no rebanho, tanto no corte quanto no leite, aumentam e passam aí a ser mais uma preocupação no dia a dia do pecuarista brasileiro. Além do risco para a saúde dos animais, o problema também representa uma grave ameaça aí para as contas da fazenda. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando em casa, seguindo as orientações das autoridades sanitárias internacionais contra a Covid-19. Sidney já está por aí, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao serviço de hoje. Boa noite, Maruja. Muito boa noite para os companheiros boiadeiros e para as companheiras boiadeiras desta freguesia e do Brasil inteiro. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV saiu da Fazenda da Ramada ainda de madrugada e depois de entregar a boiada na estação para fazer a embarcação, agora já está pronta para começar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. O companheiro boiadeiro e o amigo produtor de leite brasileiros têm perfeito conhecimento do tamanho dessa consumição quando ela entra na propriedade, né? Tanto pelo sofrimento dos animais, quanto pela queda na produtividade e também pelo alto custo do tratamento. Pois então, para campear a informação a respeito de qual é o melhor jeito para fazer o enfrentamento dessa situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Chester Batista, médico veterinário e gerente técnico de bovinos da Zoetis, que já está aboletado na frente do computador e vai participar da função falando ao vivo, diretamente da cidade de Condor, no norte do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Dr. Chester. Muito obrigado pela sua prontidão aí para aceitar o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho para o amigo pecuarista de todo o Brasil. Ô Chester, o que são essas doenças respiratórias, né? E quais são as suas principais causas, hein? Então, o que são as doenças respiratórias? Elas são um conjunto de sinais, né? Então, a doença respiratória é um conjunto de sinais que afeta o trato respiratório dos bovinos. A respiração, vamos dizer assim, a gente está falando, está muito na moda aí falando, mas são esse conjunto de sinais que afetam, que causam dificuldade do bovino respirar. Quais são os principais fatores que condicionam ela, então? Então, a gente tem agora, entrando na estação de inverno, no período seco aí para cima, acho que é a alteração de temperatura entre a noite e o dia. Esse é um fator que faz a lesão na mucosa, do trato respiratório superior do bovino e causa uma leve irritação e predispõe, então, a entrada de vírus e bactérias. A poeira que vai ocorrer também lá para cima, então, com o período da seca chegando, é outro fator que irrita bastante. Então, esses são alguns dos pontos, tanto quanto a produção de amônia, a não volatilização no galpão e a não boa limpeza, predispõe, então, essas lesões do trato respiratório. Então, elas são lesões que iniciam geralmente no trato respiratório superior. Agora, a partir do momento que o gado pega essa doença, o Chester, ele pode passar a doença de um animal para o outro, dentro de um galpão ou dentro de um curral mesmo? Sim, algumas delas podem são passíveis de transmissão entre um animal e outro, e outras não tanto. Todas elas são transmissíveis. Algumas são mais e outras são menos. Como é o caso que a gente está vendo aí nos humanos do coronavírus. Ele é mais transmissível que outras doenças respiratórias que a gente tem comumente. Então, varia de agente para agente. Como, por exemplo, agentes virais têm uma chance de transmissão entre os bovinos muito maior que agentes bacterianos simples. Mas há alguns agentes bacterianos, como, por exemplo, dá para citar o Mycoplasma bovis, que é extremamente contagioso. Então, ele passa muito entre os animais, se difunde com uma cronicidade muito grande. Poxa, você tem algum tipo de animal que esteja mais sujeito a pegar as doenças respiratórias? Sim, tem alguns animais que são mais sujeitos a pegar doença respiratória. Os animais que necessitam, então, de uma troca gasosa, então, que estão em confinamento, que estão expostos à poeira, que estão expostos à umidade, a alterações bruscas de temperatura, são animais mais predispostos a terem lesões do trato respiratório superior, que, consequentemente, então, vão causar as lesões do trato baixo, então, que seria no pulmão e todo o comprometimento. Os animais em lactação, desafiados também, então, são animais que estão no desafio com o sistema imune mais baixo, animais, então, no ápice do ganho de peso,
nos confinamentos, animais de pista, bezerras nascidas, bezerros desmamados, todas essas categorias são mais susceptíveis à doença respiratória. E o que acontece com o organismo do animal quando ele pega uma doença respiratória? Então, quando o indivíduo pega uma doença respiratória, a característica de grande parte dos agentes, então, como por exemplo os vírus primariamente, é colonizar o trato respiratório superior, que seria aquela coriza, aquela alteração no trato respiratório superior, como os humanos têm. E depois, esses vírus, essas bactérias ascendem ao trato respiratório inferior, que seria o nosso pulmão, colonizam ele. Agora, qual é o tratamento básico para esse tipo de doença, Chester? Existe um que seja meio padrão assim, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas há um tratamento básico que ele consiste então na utilização de anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais. Então, se são animais gestantes, então não é recomendado o uso de anti-inflamatórios esteroidais. Então, no caso, são não esteroidais. O uso de broncodilatadores e o uso de antibióticos para o controle da infecção bacteriana. Então, e a gente não tem princípios ativos eficientes para infecções virais, somente os anti-inflamatórios e os broncodilatadores, então, para melhorar a respiração e esperar que o ciclo viral passe e que o animal se recupere de pronto. Agora, o animal que teve uma doença respiratória, ele pode voltar a produzir normalmente? Quer dizer, se for de corte, ele pode ganhar peso no mesmo ritmo que ele estava ganhando antes? Ou se for uma vaca leiteira, ela volta a produzir leite no mesmo tanto de antes? Isso é uma pergunta sensitiva, acho que é uma das melhores perguntas. Não. Tudo depende da fase da infecção. Então, na fase do agravamento da lesão, então, eu posso ter um comprometimento respiratório, que eu tenho uma troca do tecido pulmonar funcional, então aquele que fazia a troca gasosa, então oxigenava o sangue, por um tecido fibroso, que nunca mais vai oxigenar o sangue. Então, em grande parte dos casos, eu não consigo ter uma efetividade, então, na troca. Então, eu tenho comprometimento. Se eu identifico um animal jovem, então daí sim eu consigo tratar ele de forma adequada, ele não fica com sequelas. Mas se eu deixo a cronicidade tomar conta, então eu não identifico rapidamente, eu tenho um animal crônico, então, que vai ter lesões que vão ficar cronificadas por esta vida. Um outro ponto importante são os bezerros. Os bezerros, tanto de corte quanto de leite, eles são muito susceptíveis a fibroses, então, pulmonares. Então, por isso que o intuito básico deve ser a prevenção para esses animais, porque uma vez acometido, eu não tenho um diagnóstico rápido, eu posso fibrosar o meu pulmão e comprometer o meu animal para o resto da vida, tanto no corte quanto no leite. O que dá para a gente fazer em termos de prevenção dentro da propriedade? Então, as medidas de prevenção passam inicialmente por o quê? Então, um bom manejo de higiene, então, ambiental, então, cuidar o ambiente para predispor a menor quantidade de amônia, caso seja um confinamento, então, o aerosol, que é a amônia, então, no confinamento, a poeira, então, para o gado de leite, diminuir, então, as partículas, o tamanho das partículas da ração, então, cuidar para não ter aerosóis, não ter amônia, não ter sujidades no galpão, são os fatores mais importantes, tanto quanto umidade, então, para as bezerras. As bezerras são muito suscetíveis à umidade. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é um ambiente bem controlado, limpo, então, e com boa ventilação. E o segundo ponto é um bom calendário vacinal ajustado, com vacinas de alta resposta imune e que confiram proteção contra os principais vírus e bactérias, então, que afetam o trato respiratório superior dos animais. Agora, Chester, a gente já está falando, então, em vacina para prevenir o aparecimento de doenças respiratórias no rebanho? Sim, isso aí. As vacinas, elas são comumente usadas e a gente sabe de boas vacinas com ótima resposta imune tanto para os principais vírus respiratórios quanto para as principais bactérias respiratórias. As vacinas estão aí há anos consolidadas e cada vez mais com tecnologias novas, gerações novas de vacinas, sendo elas tanto sistêmica quanto vacinas tópicas, que conferem uma resposta imune desde o dia do nascimento do animal até o animal adulto, o animal em confinamento ou o animal em plena lactação. Essa vacina precisa ser aplicada regularmente, uma dose só, como é que é? As vacinas, basicamente, elas funcionam da seguinte forma. Há dois grupos de vacinas hoje disponíveis no mercado. Há vacinas respiratórias tópicas e há vacinas respiratórias sistêmicas. As vacinas respiratórias tópicas, elas estão muito enfocadas em proteger a mucosa do trato respiratório superior, a porta de entrada dos vírus e bactérias. E as vacinas sistêmicas, elas estão muito focadas em proteger o sistema como um todo, o pulmão, então, como um todo, contra os principais agentes. Muito bom. Chester, muito obrigado pelas suas informações muito precisas, muito claras, né? Então, queria agradecer a sua participação aqui no programa.
Mandar um abração para você e um abração aí para toda a turma das Oetes, toda a turma aí desse nosso querido Rio Grande do Sul. E até uma próxima vez, então, Chester. Tranquilo, eu que agradeço o convite. Em nome das Oetes, muito obrigado, amigo produtor. Espero que as informações que as Oetes ofereceu tenham sido de valia para o produtor, o amigo que está ali do outro lado, todo dia de sol a sol no campo. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, viu, Chester? Abração, até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Muito obrigada, Sidney. Daqui a pouquinho, então, você volta com mais informações para o pecuarista que está em casa nos acompanhando hoje. Porque agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com tecnologia no campo. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. Estamos de volta, então, com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E agora a gente vai falar sobre tecnologia. Já pensou que uma câmera 3D pode ser a solução na pesagem do gado por fazendeiros? É isso mesmo, a Embrapa criou um software que digitaliza o animal e também calcula o peso por meio de sensores. Olha só. A ferramenta foi desenvolvida pela Embrapa AgroSilve Pastoril, em Mato Grosso. E o evento já foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial em fevereiro. O próximo passo será escolher um parceiro comercial para produzir o equipamento em larga escala. Os pesquisadores explicaram que o sistema de pesagem automatizada converte a imagem em volume corporal. O peso aproximado do animal surge por cálculos pré-definidos e a câmera de profundidade 3D registra as dimensões do gado fotografado. A equipe também informou que, por enquanto, o software tem eficiência de 97% com novilhas Nelore, mas que novos estudos já estão em andamento para testes em outras raças e categorias de animais do campo. É a tecnologia no campo, né? E a gente sempre fala aqui que o setor leiteiro está cada vez mais abraçando práticas sustentáveis e também de bem-estar animal aí nas propriedades rurais. Em entrevista ao canal Terra Viva, a diretora de operações de uma AGTEC especializada em softwares de gestão de fazendas de gado de corte de leite, Heloísa Duarte, ela falou aí, entre outros assuntos, sobre a importância da qualificação e também de se ter uma fazenda certificada. Acompanhe um trecho da entrevista. Em termos de mercado, quando você me pergunta por que uma fazenda busca certificação, algumas delas fazem o que a gente chama de verticalização da produção, né? Ela produz o leite certificado e também beneficia os produtos e consegue produzir lácteos com o selo do bem-estar animal. Outras podem conseguir um preço diferenciado pelo seu leite, mas em linhas gerais, independente de você se preocupar em agregar valor ao produto final, o processo de certificação em si, por você se preocupar com todas as etapas, traz benefícios na própria fazenda, dentro da fazenda. A gente acabou de fazer um estudo comparando o desempenho de fazendas certificadas com outras mais de 1.000 fazendas no país. Nas fazendas certificadas, as vacas morrem menos, as bezerras elas são mais saudáveis, eles têm melhores índices reprodutivos. Então, o bem-estar animal, ele tem um impacto direto no como os animais vão fazer o processo produtivo. Então, existe um ganho direto em você ter uma preocupação com os aspectos abrangentes do bem-estar animal. E o que é importante? Não importa o tamanho da fazenda, seja ela pequena, média ou grande, pode ser pasto, pode ser confinamento, não importa o perfil racial, as boas práticas elas podem ser adotadas da mesma forma. E a ABCZ, a Associação Brasileira de Criadores do Zebu, realizou hoje uma coletiva virtual com a imprensa internacional para anunciar as novidades da Expo Zebu 2021. Pela primeira vez, o maior evento de gado zebu do mundo será 100% online. Durante a coletiva, a ABCZ destacou as atrações voltadas para o público estrangeiro, como os debates e rodadas de negócios. Além disso, o público vai poder acompanhar demonstrações práticas do processo produtivo e também de melhoramento genético no Brasil. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor da pecuária e o melhor do Brasil. A gente já volta.
Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje e quem também está de volta aqui conosco é o editor Sidney Masco, que traz agora o fechamento do mercado nesta quinta-feira em todo o país. Sidney, seja muito bem-vindo de volta. Quais as novidades? Conta pra gente. Obrigado, Maruza. E com o mês de abril estando agora já bem entrado aí na sua metade abrideira, né? Mais uma vez o que tem para ser contado é que a nossa Praça Boiadeira cumpriu a jornada embicada com firmeza e fortaleza no rumo de subida da ribanceira. Conforme já é do conhecimento geral dos companheiros boiadeiros, nesse momento, a parte principal da explicação para esse comportamento atual do mercado pecuário é justamente o calendário. Primeiro, por conta aí do pagamento do salário ao trabalhador empregado, né? Além disso, nesta semana, o prometido dinheiro da ajuda emergencial do governo federal está começando a chegar na mão do povo mais necessitado. E mesmo sendo aí bem menos do que de fato seria o carecido, assim mesmo o balcão do açougue deve ficar pelo menos um pouco mais movimentado. E para completar essa conjuminação altista, repare bem, o amigo pecuarista, que apesar aí da mudança da estação e da proximidade do fim da safra, não está tendo enchente de boiada engordada em lugar nenhum do Brasil. E até ao contrário disso, né, nos frigoríficos a programação do serviço é bastante apertada. A respeito dessa situação, a questão é que com a cria ainda muito valorizada, está sendo vantajoso para o fazendeiro segurar a vacada na propriedade para tirar mais o bezerro e deixar para vender aí numa outra oportunidade, né? No resumo do dia da Scott Consultoria, o que aconteceu foi que foram apuradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e do mesmo jeito que está acontecendo desde o começo do mês, em todas elas o preço subiu. E para a informação do amigo e da amiga pecuarista que estão aí na frente da televisão, esperando a recitação dessa lista, quem vai fazer esse serviço é a companheira apresentadora Maruza Trevisan. Acompanhe. A gente começa a lista das arrebadas do dia com o estado de São Paulo, onde tanto em Barretos quanto em Araçatuba, a vaca subiu e agora está valendo R$ 285,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. De São Paulo, a gente vai agora para Minas Gerais. No Triângulo Mineiro subiu tudo, com o boi indo para R$ 302,50 e a vaca para R$ 287,50. Na capital, Belo Horizonte, a valorização foi só para a fêmea, que vem sendo falada em R$ 285,50. No norte do estado, a alta foi geral, com o boi arribando para R$ 301,50 e a vaca para R$ 286,50. Subiu tudo também no sul de Goiás, onde o macho está cotado a R$ 297,50 e a fêmea não sai por menos de R$ 283,50. Vamos agora para o Mato Grosso do Sul. Em Dourados, a vaca valorizou e está saindo por R$ 285,50. Já na capital, Campo Grande, a vaca vem falada em R$ 280,50. No norte do Mato Grosso, subiu tudo, com o boi indo para R$ 297,50 e a vaca para R$ 284,50. Alta geral também no sudoeste do estado, com o macho trabalhando em torno dos R$ 299,50 e a fêmea em R$ 288,50. Na capital Cuiabá, o valor da arroba do boi gordo ultrapassou os R$ 300 e já é negociado a R$ 300,50. No oeste do Maranhão, o macho subiu para R$ 283,50 e a fêmea para R$ 264 redondos. No Pará, a alta foi geral em Redenção, com o boi sendo falado em R$ 298,50 e a vaca em R$ 280,50. E em Paragominas, o macho valorizou para R$ 291,50 e a fêmea para R$ 282,50. Vamos para o sudeste de Rondônia, onde a vaca teve mais um dia de ganhos e vem a R$ 285,50.
No norte do Tocantins, a alta foi para o macho, que vem negociado a R$ 295,50. E a gente encerra a lista das arribadas do dia com Rio Grande do Sul, onde tanto em Pelotas quanto no oeste do estado a valorização foi geral, com o boi indo para R$ 9,75 o quilo, ou R$ 292,50 por arroba, e a vaca para R$ 9,20 ou R$ 276 se a negociação for feita por arroba. Tá certo, então, e é chegada agora a esperada hora de fazer a registração do nosso versinho caipira do dia. Lembrando que o tema escolhido para essa semana é prosa de passarinho. Então, vai ouvindo. Eu moro sozinho lá no ermo do sertão, mas nunca fico assim na solidão, porque eu sei falar a língua de passarinho. Todo dia eu converso com um canarinho, tem um tietê que canta para me entreter, e se por acaso eu pareço infeliz, aparece uma perdiz no quintal para me lembrar que essa vida é tal e qual a que para mim eu sempre quis. É isso então, gente, vou ficando por aqui, repetindo aquele nosso conselho de todo dia. Cuide-se, se puder, fique em casa, se tiver que sair. Use máscara, lave as mãos com água e sabão, use álcool em gel, proteja a sua saúde e a saúde de quem você ama. Um abraço para todo mundo, até a volta e eu devolvo a vez de falar para minha companheira Maruza Trevisan. Com certeza, Sidney aqui, ó, sempre com a minha máscara aqui pronta, a gente sai do ar, já coloca a máscara para poder viver aqui e voltar para casa. Você se cuida, Sidney, uma ótima noite para você, obrigada pela companhia de hoje. A gente se encontra amanhã, neste mesmo horário, combinado? Até mais! E o nosso DBO de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos então amanhã, a partir das 7h45 da noite, com mais informações da pecuária brasileira para você. Obrigada então pela companhia, uma ótima noite para você. Lembre-se do que o Sidney falou, se cuide e até amanhã.